Fala, higienizador! Já imaginou você ter uma empresa como essa, grandiosa, presente em diversos países, justamente começando da forma que você está fazendo? É isso que você vai aprender a introdução hoje, para deixar de ser um simples higienizador para se transformar em um empresário de verdade. Vem aqui comigo que você não somente vai conhecer a estrutura disso tudo, como também eu vou mostrar os 3 pilares em uma pirâmide simples que você vai entender a fase que você tá, para que saiba exatamente o que fazer para sair dela e buscar o sonho de empreender, para ter a liberdade financeira que sempre sonhou e principalmente para deixar o seu emprego de luxo. Afinal, o que você tem é um empreendedorismo, só que na verdade é uma escravidão disfarçada de emprego. É, escravidão mesmo. Quer um exemplo? Se você quiser tirar férias hoje, passar um mês fora, quem vai pagar suas contas? Se você quiser viajar com sua família, quem vai trabalhar por você? Tá entendendo que você tem uma mina de ouro? Afinal, você faz parte dos 5% mais ricos do país, que fatura acima de 10 mil reais. O grande problema não está no seu faturamento. O grande problema é que você ainda não aprendeu a delegar, nem muito menos controlar a parte financeira da sua empresa. É tudo misturado, né? É a conta pessoal com a conta jurídica e de uma certa forma, tudo fica junto dentro do mesmo lugar e você não sabe o que é o que de cada custo, de onde vai para o quê, para onde vai para onde. É uma loucura. É essa embolação mesmo que você já sabe como é que funciona. Mas hoje eu vou desenrolar tudo isso na sua cabeça. Preparei até um esquema aqui, ó, muito simples para eu não esquecer tudo que eu preciso falar com você, para que você entenda exatamente qual a fase da sua empresa e quais são os próximos passos. É o que eu chamo de pirâmide F10K. Que é o que eu desenvolvi para você chegar ao faturamento de 10 mil ou, se você já chegou ao faturamento de 10 mil, você ir para 20, 30, 40, 50, 100, porque é somente multiplicar aquilo que você já formatou dentro da sua própria empresa. Essa pirâmide é formada por 3 frases, por 3 pilares. 1, 2, 3. Aqui em cima está o empresário, que é o cara que já aprendeu a delegar a sua função. Aqui dentro está o MEI, é aquela galera que fatura ali entre 5 e 10 mil reais. E aqui está o especialista, é o cara que trabalha sozinho, é o cara que ele é dono do próprio negócio, ele é o motorista, ele é o administrador, ele é tudo. Da mesma forma que todo mundo começou. E como eu também comecei, você está achando que eu vim de onde? Nessa pose toda hoje que você vê o vestido, não é porque eu já nasci rico. Pelo contrário, eu comecei com detergente de prato, uma escova de roupas e um aspirador de pó e água, mostrando que qualquer pessoa consegue empreender dentro desse segmento e sim, se transformar em empresário de sucesso se tiver 2 coisas, manuais e processos. Se você tiver isso, você consegue passar de uma fase para outra e replicar o seu negócio sem precisar de você. Mas, Fritz Paixão, o que é o especialista? O especialista é um lavador de sofá. Vamos falar no popular? Sem mimimi, sem historinha, porque eu sou higienizador, porque eu sou profissional, porque eu sou especialista. São denominações que para o cliente que está vendo você é tudo a mesma coisa. Por sinal, eu estou aqui como empresário hoje, não somente por conta da empresa que eu tenho, mas por conta do posicionamento que eu criei. Eu era exatamente igual a você. A diferença é que eu consegui aplicar isso aqui e fiz da minha empresa um grande case de sucesso, replicando todo o meu conhecimento através de uma rede de franquias, que uma parte desse conhecimento eu vou passar para você aqui agora, para que saiba também gerenciar a sua empresa, para que vá escalando de uma fase para outra. Bom, e é o especialista? É o cara que ganha de 0 a 5 mil reais. Esse é o especialista. É o cara que ainda trabalha sozinho. Ele é o motorista, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele que publica no Instagram, ele é o comercial, ele que atende no WhatsApp, ele que faz a visita, ele que faz a... Bom, em resumo, ele que faz tudo. É o cara que ainda está preso dentro do negócio, mas de uma certa forma ele ganha mais do que o emprego que ele ganhava antes, com muito mais liberdade. Só que ao mesmo tempo ele não tem escala. Por que ele não tem escala? Porque ele não criou manuais e processos, nem muito menos ele conseguiu faturar sozinho mais de 5 mil reais. Esse cara aqui, ele faz 90% higienização e 10% ímper se fizer.
se fizer impermeabilização. Esse cara aqui, muitas vezes, nem faz tráfego pago. Ele só atende ali as pessoas mais próximas, quem ele conhece, o boca a boca, faz um panfletinho. É um cara que ainda está muito refém de muita coisa, porque ele tem muito tempo livre, mas ainda não sabe captar os clientes. Já o MEI, ele já é um cara um pouquinho mais avançado. Ele fatura aqui entre 5 e 10 mil reais. É um cara que já abriu uma empresa, ele já começa a escalar o negócio através do tráfego digital, já tem uma marca, já tem um Instagram arrumadinho, já sabe se posicionar, mas ele ainda também não criou manuais e processos. Ele está refém ainda da empresa. Aqui, a maioria das vezes, dependendo, ele tem um ajudante, mas ainda essa pessoa não é um CLT. É apenas um ajudante que ele paga ali, ó, uma diária entre 50 e 100 reais, a depender da região que ele contrate essa pessoa. Bom, já é um passo importante para se tornar empresário, mas ele só se tornará empresário para faturar entre 10 e 20 mil se ele começar a ter isso aqui, ó, manuais em processos. E ainda existe um outro nível que somente 1% da pirâmide atua à escala. Isso aqui, para ele ter, obrigatoriamente, ele precisa de manuais e processos. É o cara que já abriu uma filial ou uma franquia. Para ele abrir uma filial, ele precisa disso. Para ele abrir uma franquia, ele precisa disso. E esse cara aqui já está faturando acima de 20 mil. Para você saber para onde precisa ir, é necessário saber onde você está. Por isso que eu criei essa pirâmide que se chama F10K, que é faturamento de 10 mil. Não significa dizer que você chega aqui no faturamento de 10, que seria aqui de 10 a 20, que agora eu sou um empresário. Tudo é relativo. Para você faturar de 10 a 20, você já precisa ter uma mentalidade de empresário. Por quê? Porque se você não tiver uma mentalidade de empresário, você jamais chegará aqui. Mas também pode estacionar aqui. A barreira de 20 mil é a barreira mais difícil dentro desse segmento. Sabe por quê? Eu vou ilustrar aqui, ó. Para você chegar ali, você passou por aqui, veio para cá e chegou aqui por 10, contratei um funcionário e presta, isso aqui é super importante. Se você não passou da barreira dos 20 mil, é justamente por causa disso aqui, ó. Você, no caso aqui eu botei eu, mais um funcionário. Você consegue faturar 20 mil com isso? Sim, consegue. Ó, 20 mil. Só que qual o problema? Esse cara trabalha com você o tempo inteiro. Você tem um carro que eles dois, você e ele, estão trabalhando juntos, ó, um carro. Para você sair daqui, para multiplicar, para faturar mais 10 mil, você precisa de quê? Mais um carro. Não tem para onde correr. Só que aí quando você compra um carro, vem todos os custos que você já sabe envolvidos no carro. Aí vem o que aqui? Seguro. Vem aqui IPVA. Vem aqui, gasolina. Só que desses 20 mil, sobra, eu tô fazendo uma conta aqui, gente, de uma certa forma simples, tá? Cada um tem o seu custo fixo. Vamos imaginar que desses 20 sobra 10 mil. Então, você tem 20 mil de faturamento bruto, e aí, depois que você pagar todas as contas, vai sobrar 10. E desses 10 mil, você ainda tem que tirar isso tudo aqui, ó. A prestação do carro, o seguro, o IPVA e a gasolina. Aí de 10, vai cair aqui para 5. Só que qual é o problema? Você já ancorou o custo da sua família em 10 mil. O que é que significa? Você ficou refém da sua decisão. Ir para 5 e com a vontade de crescer para faturar mais, ou se acomodar nos 10, porque o custo da sua vida já ficou 10. Esse é o X da questão que todo mundo que consegue virar empresário para e trava. É o que muita gente chama de gaiola de ouro, que é, você tá ganhando dinheiro, 10 mil todo mês, mas ao mesmo tempo tá refém das suas próprias escolhas. Porque para você sair daqui, você precisa ser empresário de verdade. Você vai ter que se arriscar em comprar um carro acreditando que você consegue escalar, não para faturar 20, obviamente. É para você, no mínimo, dobrar o faturamento. Só que você precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. E aqui são poucos que têm coragem. Porque o seu carro você já tem. É o da família, é o da empresa. Agora você precisa comprar o carro da empresa para que você realmente comece a escalar seu negócio,
a criar manuais e processos, a delegar sua operação, para você trabalhar no estratégico e comercial e deixar definitivamente de ser um especialista ou um higienizador. Porque somente assim você vai conquistar a vida financeira, a liberdade e as férias com sua família que você sempre sonhou. Afinal, mais uma vez, se você agora parar um mês, porque você quer desfrutar da vida, quem vai trabalhar por você? Você sabe que você vai ficar velho um dia. Você não paga aposentadoria. Até quando você vai ficar nessa vida que você vive sem realmente priorizar aquilo que você quer? E aí está o grande segredo desse negócio. Para você chegar onde sonha, precisa tomar a iniciativa e a decisão que a maioria não toma. Que é sim, sair da zona de conforto, comprar um carro e escalar sua operação. Por isso que a pontinha se chama escala. Você sabe qual é a boa notícia? Se você fez isso uma vez, você consegue fazer isso sempre. A ponto de você abrir uma filial, se transformar em uma franquia e não faturar mais 20 mil, e sim R$1 milhão, que é o que eu faço com os meus franqueados. E é por isso que eu premio, inclusive, os meus franqueados. Tá aqui um exemplo, ó. R$4 milhões faturados dentro desse segmento. Minha franqueada tá aqui de São Paulo, em 2024. Por quê? Porque ela aprendeu comigo a fazer exatamente isso aqui. Tá bom. E como é que eu deixo de ser um especialista? Bom, você precisa entender que 90% do seu faturamento é higienização, 10% é ímpar. Primeira coisa que você faz, se veste como empresário. Mesmo e hoje você ainda higieniza estofados. Assim você já consegue vender mais caro aquilo que todo mundo vende barato somente pela sua apresentação. Captação de clientes você pode fazer dentro das lojas de imóveis, não necessariamente de alto padrão, loja de bairro mesmo. Você ganha de pouquinho em pouquinho, mas você consegue ter escala, porque você coloca uma rede de vendedores trabalhando para você sem você pagar salário. Sabe por quê? Porque você só paga comissionamento. Inclusive, ó, tá vendo esse vídeo aqui nesse card? Eu explico exatamente como você pode fazer isso através de uma visita de loja, onde eu mostrei o modelo de negócio que eu executo sem precisar contratar nenhum vendedor. Mas vem cá comigo. Especialista, R$5 mil. Se você só inverter isso aqui, ó, 50% higienização e 50% impermeabilização, você já consegue vir para o próximo nível, faturando em torno de R$7.500. Só porque você inverteu isso aqui. Com os mesmos clientes. Quando você chega aqui no MEI, você já abriu o MEI. Você precisa de um MEI para trabalhar aqui. Por quê? Porque aqui você já presta serviços B2B. Que paixão de serviços B2B. Business to business. Significa de empresa para empresa. Então você já consegue prestar um serviço a um condomínio de alto padrão. Você já consegue prestar serviço a uma loja, a uma rede de automóveis, a empresas que precisam higienizar ou blindar os seus estofados. Porque aqui você nem nota fiscal emite ainda. Você é sozinho. Aqui não. Aqui você já precisa trabalhar de uma outra forma para que você tenha um resultado diferente. E para você vir para cá, você já tem que deixar de ser MEI e sim abrir uma empresa individual para que você emita notas mais altas, para que você não extrapole o MEI e acabe sendo mais caro do que você abrir uma empresa justamente porque você saiu daqui sem uma programação contábil. Mas não foca nisso agora não. O importante é você faturar. Você faturando, depois você resolve essa parte contábil, contrata um contador e ele vai te orientar em relação a tudo isso. O que é importante dessa aula de hoje? Você saber em que nível você está e o que você precisa fazer para sair daqui e conquistar outros níveis. O especialista, o que é que precisa fazer? Mudar de higienização para impermeabilização. Se ele mudar de 50% de higienização e 50% ímper, ele já consegue faturar R$7.500 com os mesmos clientes. O MEI, o que é que ele tem que fazer para pivotar a operação dele e ele começar a faturar mais? Se vestir melhor, frequentar as lojas de alto padrão, frequentar os ambientes onde trabalha arquiteto, decorador, frequentar academia de ginástica de alto padrão para ele captar cliente de alto padrão, frequentar clínicas
de pediatria e clínicas de alergo, onde tem o nosso cliente, o nosso público-alvo de alto padrão, para fazer parceria com consultórios médicos. Pet shops, para você criar uma estratégia de captação de clientes, justamente porque um dos principais problemas que você pega, você sabe disso, animaizinhos de estimação que faz o pipizinho tanto no tapete quanto no sofá, tudo isso você pode captar nessa fase aqui. Só que tem um ponto principal, o seu ajudante tem que virar seu funcionário. Pois é. Cada fase tem um desafio diferente. Enquanto na fase de empresário, o calo é o carro, na fase MEI, o calo é transformar o ajudante em CLT. Por quê? Porque aqui ele ganha por diária, é pouquinho. Ele, como CLT, ele já precisa de uma remuneração fixa. E aquilo que sobraria para você, você de uma certa forma vai repassar para o CLT. Você precisa ter a coragem de contratar o funcionário. Só que para isso, você precisa escalar sua operação comercial para que valha a pena você transformar o seu ajudante em um funcionário e aí sim você se transformar em empresário. Tá entendendo as fases que você precisa ultrapassar para deixar de ser um lavador, para deixar de ser um higienizador, um especialista, um profissional e se transformar em um empresário de verdade? É isso que você precisa fazer para ultrapassar as barreiras que limitam o seu ganho, a sua perspectiva de vida e a construção dos seus sonhos. Essa é a aula de hoje que eu queria dar para você. Já deixa o seu like, já segue o canal para que o algoritmo entregue vídeos maravilhosos como esse e você deixe de ser um simples higienizador e se transforme em um empresário de sucesso. Até o próximo vídeo.